Fala, meus feras! O professor Emerson Dantas está na área. Hoje trago para vocês a resolução de exercícios de geometria espacial, mais precisamente sobre poliedros, tá? Então vamos iniciar aqui resolvendo o exercício 1 sobre poliedros. Vamos lá para o que o texto da questão nos traz. Em um poliedro convexo, o número de vértices é 5 e o de arestas é 10. Qual o número de faces? Eu quero o número de faces de um poliedro que tem 10 arestas e 5 vértices. E ele é convexo. Gostaria de enfatizar que todo poliedro convexo ele é euleriano, ou seja, satisfaz a relação de Euler. Mas vamos colocar aqui os dados da questão para que você se acostume a ser bastante organizado na resolução. Vamos lá. Dados. Temos o seguinte como dados. O número de vértices do poliedro, 5. O número de arestas, 10. E queremos saber o número de faces. É isso aí. Eu acredito que você lembra que existe uma relação entre o número de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo, né? Que é a relação de Euler. Então vamos já aqui lembrar da relação de Euler. E aí, vamos fazer a avaliação em dupla? É isso aí. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então vamos aqui resolver a questão. Eu sei que o número de vértices é 5. O número de faces é o que eu estou à procura, tá? O número de arestas 10, mais 2 aqui da relação de Euler. Então, teremos que 10 mais 2 é 12, menos 5, né? Então, o número de faces deste poliedro é 7. É isso aí, pessoal. Encontramos que o poliedro que tem 5 vértices e 10 arestas, ele tem 7 faces, tá? Esta aqui é a resolução da primeira questão. Gostaria de dizer para vocês, repetir, todo poliedro convexo, ele é euleriano, tá? E temos aqui uma grande relação da geometria espacial, que é a relação de Euler, relacionando assim o número de vértices, faces e arestas de um poliedro. Vem comigo, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, temos o seguinte, vamos lá. Em um poliedro convexo, é convexo, então ele é euleriano, tá? Não esqueça disso. Em um poliedro convexo de 20 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Então vamos lá. Eu tenho aqui como dados o seguinte. Como dados eu tenho que um poliedro convexo de 20 arestas, tá? E o número de faces é igual ao número de vértices. E eu não sei qual é o número de faces. E com isso eu não sei o número de vértices desse poliedro, né? O que eu sei é que ele é convexo. Então ele é euleriano. Então podemos usar a relação, né? Vamos fazer a avaliação em dupla. Repetindo aqui para que você fixe, tá? Vamos lá. Como eu quero saber o número de faces do poliedro, então eu irei fazer o seguinte aqui, né? Eu irei colocar no lugar do número de vértices o número de faces, lembrando que o número de vértices, né, é igual ao número de faces neste poliedro. Então, faces mais faces é igual a aresta mais 2. São 20 arestas. Mais 2 da relação de Euler, né, aqui da fórmula. Então, teremos que 2Fs é igual a 22. E com isso, o número de faces de um poliedro que tem 20 arestas e o número de vértices é igual ao número de faces, é igual a 22 sobre 2. Então, este poliedro
tem 11 faces, tá? Então, um poliedro que tem 20 arestas e o número de faces é igual ao número de vértices, ou seja, ele tem 11 faces e 11 vértices. É isso aí, já chegamos à resposta da questão. F é igual a 11 e V também é igual a 11, tá, pessoal? Vamos para a terceira questão? Vamos lá. Terceira questão. Mais uma vez eu tenho um poliedro convexo que apresenta uma face hexagonal, 6 faces triangulares e 12 arestas. Quantos vértices tem este poliedro, né? Tem esse poliedro. Vamos lá. Dados. Vamos lá, vamos anotar os dados. O poliedro convexo ele apresenta uma face hexagonal e 6 triangulares. Logo, pessoal, esse poliedro possui 7 faces, sendo uma hexagonal e 6 triangulares. O número de arestas é igual a 12. E eu quero saber o número de vértices. Mais uma vez, é uma aplicação direta da relação de Euler, tá? Não tem como falar sobre poliedros convexos sem falar sobre a relação de Euler. Então, número de vértices mais faces mais o número de faces, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos apenas substituir. O número de vértices é o que eu estou procurando. O número de faces, 7. O número de arestas, 12. Mais 2 da fórmula da relação de Euler. Temos que V mais 7 é igual a 14. Logo, o número de vértices é igual a 14 menos 7. Com isso, pessoal, um poliedro de 7 faces e 12 arestas, ele tem 7 vértices, tá? É isso aí, vamos marcar aqui, né? São 7 vértices. Assim, já respondemos a terceira questão e vamos para a quarta questão, né? O quarto exercício. Mais uma vez, nós temos um poliedro convexo. Mas vamos pensar direitinho, tá? O nível está aumentando. Vem comigo. Temos por dados. Coloca logo aqui os dados, tá? Você tem que ter organização para quando chegar ao final da leitura não precisar ficar voltando para ler novamente. Então vem comigo aqui, anotando os dados. Um poliedro convexo, ele apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo, né? Quádruplo do número de faces triangulares. E o número de faces quadrangulares é igual a 5. Quase que não sai essa leitura, né, pessoal? É isso aí, nós temos um poliedro convexo, né? Que apresenta faces quadrangulares e triangulares. E eu quero calcular o número de faces desse poliedro. Sabendo que o número de arestas é o quádruplo, né? Do número de faces triangulares. E o número de faces quadrangulares é 5. Vamos anotar os dados. Ufa, né? Vamos lá. Temos faces quadrangulares e triangulares. Então, vou falar assim para vocês, tá? O número de faces desse poliedro será igual ao número de faces quadrangulares, F4, mais o número de faces triangulares, tá? F3. Então, eu quero saber exatamente a soma entre o número de faces quadrangulares e o número de faces triangulares, tá? É isso. Sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, eu irei escrever aqui, ó, o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. E o número de faces quadrangulares é igual a 5, tá? É igual a 5. Pessoal, em um poliedro convexo, eu quero dizer para vocês que existe uma relação entre o número de faces e o número de arestas, tá?
Existe uma interseção entre faces adjacentes num poliedro convexo. E esta interseção são as arestas, né? No caso, a interseção entre duas faces é uma aresta. Então, se você pegar o número de faces e multiplicar pelo número de arestas que tem cada face, né? Ou seja, pega as faces quadrangulares e multiplica por 4. Pega o número de faces triangulares, multiplica por 3 e adiciona, você não encontrará o número de arestas, tá? Porque tais arestas, elas serão lados de cada polígono. Arestas em comum a duas faces. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês com uma fórmula, tá? Expressando assim. Eu sei que o número de arestas, vamos lá, é igual. Cada face quadrangular, ela tem 4 arestas, tá? Então, 4 arestas vezes o número de faces quadrangulares. Assim, eu estou totalizando o número de arestas das faces quadrangulares, mais 3 vezes o número de faces triangulares, porque cada face triangular terá 3 arestas. Ao adicionar, eu não encontrarei exatamente o número de arestas, pessoal, porque existirão arestas das faces quadrangulares que serão arestas das faces triangulares também, como interseção. Então, precisarei dividir por 2 para não contar 2 vezes, tá? Então, entenda que sempre o dobro do número de arestas será igual ao número de arestas vezes as faces quadrangulares, mais o número de arestas das faces triangulares vezes a quantidade de faces triangulares, tá? Se você tivesse faces pentagonais, você colocaria mais 5, porque são pentagonais. Cada face pentagonal tem 5 arestas, seria 5 vezes F5 e assim por diante, tá? Podemos generalizar isso. Deixa eu generalizar aqui para você, tá? Aqui no cantinho. Eu quero te dizer que o dobro do número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais e assim por diante, tá? Podemos generalizar fazendo n vezes o número de faces com n arestas, ok? Isto aqui é uma fórmula que relaciona o número de faces de cada natureza, né, o somatório delas, com o número de arestas. É isso. E este dividir por 2 significa que nós estamos deixando de contabilizar 2 vezes a mesma aresta, que é a interseção entre duas faces. Apagando aqui rapidinho, tá? E vamos continuar a resolução da questão. Com isso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o número de arestas é igual a 4 vezes o número de faces triangulares. Podemos escrever, né, ou reescrever de outra forma, fazendo o seguinte. Número de faces triangulares é igual ao número de arestas sobre 4. Tá? Sobre 4. E substituindo aqui, né, na fórmula que eu acabei de generalizar para vocês, teremos que A, ou 2A, né, é igual a 4 vezes 5, né, que são a quantidade de faces quadrangulares, mais 3 vezes o número de faces triangulares, que é o número de arestas, sobre 4. Então, teremos que 2A é igual a 20, mais 3A sobre 4. Aí vai de você, que gosta de trabalhar com frações ou com números decimais, né? Você poderia dividir aqui 3 por 4, né? Que daria 0,75A, e trabalhar com números decimais.
Ou você pode tirar o MMC fazendo 4 vezes 2A, 8A. 4 vezes 20, 80. Mais 3A, né? Lembrando que o MMC, aqui as nossas frações têm denominadores 1, 1 e 4. Então, eu pego o 4, multiplico pelos 2A, que fica 8A. 4 vezes 20, 80. E não precisarei multiplicar o 4 por 3A, já que o denominador já é 4, tá? No MMC você entenderá perfeitamente isto. Então, 8A menos 3A é igual a 80. Logo, 8A menos 3A, totalizando 5A, fazendo direto assim, é igual a 80. Então, A é igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5, pessoal, concluímos que o número de arestas é igual a 16. Então, o nosso poliedro, que apresenta faces quadrangulares e triangulares, ele possui 16 arestas, tá? Lembra que existe uma relação entre o número de faces e o número de arestas? Então, vamos lá, substituir o número de faces triangulares, tá? F3 é igual ao número de arestas, que é 16, sobre 4. Com isso, pessoal, o número de faces triangulares é igual a 4. Agora vem comigo aqui. Vamos marcar aqui, ó, o número de faces triangulares é 4 e o número de faces quadrangulares é 5, né? E a nossa pergunta da questão é a seguinte: eu quero o total de faces, né? Então eu quero total de faces, que é igual a F4, o número de faces quadrangulares, mais F3, que é o número de faces triangulares. Logo teremos número de faces quadrangulares 5, número de faces triangulares 4, totalizando 9 faces, que é a resposta da questão. O nosso poliedro convexo, ele tem 9 faces, pessoal. Essa aqui é a resolução da quarta questão. E vem comigo, vamos resolver a quinta questão. Vamos lá. Temos na quinta questão um poliedro convexo de 11 vértices. O número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. E uma face pentagonal. Calcule o número de faces desse poliedro, tá? Então vamos lá. Vem comigo, já estão acostumados, né? Dados, primeiro aqui, dados. Vamos lá. Dados são 11 vértices. 11 vértices no meu poliedro convexo, tá? O número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Tá? E tem uma face pentagonal, né? Então, F5 é igual a 1. Eu quero saber o número de faces desse poliedro. F, número de faces. Tá? Número de faces. É isso aí. Vamos lá. Vamos tentar movimentar aqui, pessoal. Vamos lá. Pensa comigo. O que é aquilo que nós podemos fazer tendo o número de vértices? Não temos o número de arestas, tá? Temos que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Tem uma face pentagonal e quero saber o número de faces. Lembrando que saber o número de faces é o seguinte: eu quero saber o número de faces, que é igual a F3 mais F4 mais F5, né? F5. É isso. Vamos movimentando, vamos movimentando. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos, né? Então vamos lá. F é igual. Olha, F3 é igual a F4. Então irei colocar assim: F3 mais F3 mais 1, tá?
Isso aqui é o número de faces. Então, eu tenho que f é igual ao dobro de f3 mais 1, tá? E agora, professor, o senhor sabe que o total de faces é o dobro das faces triangulares mais 1. Eu sei isso, tá? Até agora o que eu sei é isso. Mas vamos continuar. Eu sei que o poliedro é convexo, né? Então, será que é uma boa opção usar a relação de Euler? Vértices mais faces é igual a aresta mais 2? Será que é? Vamos pensar aqui comigo. Número de vértices, 11. Número de faces, eu não sei. Eita, professor, o senhor também não sabe o número de arestas? Não, pessoal, não sei o número de arestas. Mais 2, né? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, né? Posso pensar que o número de faces menos o número de arestas é igual a 2 menos 11. Podemos fazer assim, mas vamos fazer de outra forma para ficar tudo positivo aqui, tá? Vamos fazer assim, 11 menos 2. 11 menos 2 é o número de arestas menos o número de faces. Vamos pensar assim. Então, eu tenho que 11 menos 2 é 9. Então, o número de arestas menos o número de faces é igual a 9, tá? Professor, será que estamos indo para um caminho bacana? Não sei, né? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos pensar também na fórmula que eu já dei para vocês, né? Lembrando que eu usei a relação de Euler porque o poliedro ele é convexo, tá? E todo poliedro convexo ele é euleriano, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando. Tem o seguinte, o medo do celular descarregar é grande, tá? Mas vamos lá. Continuando aqui. Vamos pensar, como estamos falando do número de faces, eu tenho uma relação entre faces e arestas. Vamos pensar o seguinte. Eu sei que o dobro do número de arestas é igual a faces triangulares, né? Então, 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares mais 5 vezes o número de faces pentagonais, que eu já sei que é 1, né? Tá bom? Então, vamos lá. O dobro de A é igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Porém, pessoal, o número de faces quadrangulares é igual ao número de faces triangulares, tá? Mais 5. Então, eu teria o seguinte aqui, o dobro de A é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces triangulares. Ou seja, 7 vezes o número de faces triangulares. Mais 5. Então, o número de arestas é igual a 7 vezes o número de faces triangulares mais 5 sobre 2. É isso. Então, observe, vamos dar nome aqui às nossas equações, né? Vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Né? Aqui, 2. E aqui, 3. Vamos analisar minhas 3 equações. Se você está assistindo o vídeo e tem uma solução mais rápida, comente aí, tá? Eu estou resolvendo a questão agora e a ideia está sendo essa, tá? Então, aqui eu tenho a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação. Observe que a primeira equação, ela relaciona o número de faces triangulares com o número de faces totais, né, do poliedro. Já a segunda equação relaciona o número de faces e o número de arestas, tá? E a terceira equação relaciona o número de faces triangulares com o número de arestas. Então dá para a gente fazer uma mexida bacana aqui, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Pegando aqui, vamos ver. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a... Vamos lá. Vamos pegar a primeira equação e substituir na segunda. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá.
Então vamos fazer o seguinte aqui. Substituindo a primeira na segunda, nós teremos o seguinte. Teremos a primeira na segunda, teremos que a segunda é A menos F igual a 9, tá? Então fica A menos F, só que F é 2F3 mais 1, né? Isso é igual a 9. Tá bom? Então, eu tenho aqui que A é igual a 9 mais o dobro de F3 mais 1. Tá bom? Vê se ficou bem escrito isso aqui. Tá tranquilo, né? Então, terei A é igual a o dobro de F3 mais 10, né? Mais 10. E agora, professor? E agora que eu chamarei aqui de quarta equação. Quarta equação. Irei fazer o seguinte, pessoal. Vamos vir aqui para o cantinho, tá? Irei fazer o seguinte aqui. Irei fazer a igualdade, né, entre a terceira equação e a quarta equação. Igualando aqui a terceira equação com a quarta equação. Por quê? Na terceira equação eu tenho o número de arestas. Na quarta também, né? Então vamos lá. A terceira eu tenho que 7F3 mais 5 sobre 2 é igual à quarta equação, o dobro de F3 mais 10. Eita, viagem, professor! É a ideia que eu estou tendo no momento, né? Sabemos que a forma mais fácil de se fazer uma questão é a que você sabe. Eu não resolvi essa questão antes, estou resolvendo com vocês e estão surgindo essas ideias, tá? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, dando aquela aliviada aqui, né, na garganta, aproveita aí para deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Avisar os amigos que o vídeo sobre poliedros está sendo disponibilizado. Vamos lá? Vamos continuar? Já dá para perceber que nós descobriremos aqui qual o número de faces triangulares, né, pessoal? Vamos fazer meio pelos extremos aqui. 7F3 mais 5 é igual 2 vezes 2F3, 4F3. E 2 vezes 10 é 20. Teremos que 7F3, observa aqui comigo, que nós estamos sem espaço aqui, né? Então, observa, 7F3 menos 4F3, tá? 7F3 menos 4F3, temos 3F3. E 20 menos 5, 15, né? Então, teremos aqui que F3 é igual a 15 sobre 3. É isso, pessoal. Descobri o número de faces triangulares. Temos que são 5 faces triangulares. 5 faces triangulares, tá? Isso aí. Só não sente que não tem coração, viu? Que cálculo é esse, professor? O número de faces triangulares é 5, tá? Porém, pessoal, eu quero saber o número de faces do poliedro, lembra? É isso aí. Então, o número de faces eu relacionei aqui, ó. Lembrando aqui, eu relacionei que o número de faces é o dobro do número de faces triangulares mais 1. Então, vamos substituir também aqui? Vamos lá. Colocando aqui na caneta. Colocar de outra cor aqui, tá? Então, substituindo aqui, nós teremos o seguinte, ó. Teremos que o número de faces é igual
o dobro do número de faces triangulares. Lembra que o número de faces triangulares é 5? Então, temos o dobro de 5 mais 1. É isso aí, professor. O número de faces é igual ao dobro de 5, 10. Mais 1, 11. Isso mesmo. O nosso poliedro tem 11 faces. Que emoção, hein? Chegamos aqui à solução da questão. O número de faces do nosso poliedro, encontramos 11, tá? Vou colocar aqui um coraçãozinho aqui para vocês. É isso aí. Que emoção, hein? Só não sente quem não tem coração. E só não ama quem não tem sentimentos. Vamos para a quinta questão, pessoal. Vamos lá. Quinta não, viu? Vê que perturbação. Vamos para a sexta questão. Sexta questão da aula sobre poliedros. Na sexta questão, nós vamos aprender a determinar a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo. E desde já eu vou dizendo aqui para vocês qual é a fórmula, tá? Nós temos aqui a fórmula da soma dos ângulos, de todos os ângulos internos de todas as faces, tá? De um poliedro convexo. Temos que é dado pelo número de vértices, menos 2, vezes 4R. Eita, professor, quem é R? É isso aí, vou melhorar para vocês a fórmula, tá? V menos 2 vezes 4R, só que R, 90 graus, tá? Esse R aqui significa ângulo reto, ok? 90 graus, então S é igual ao número de vértices menos 2 vezes 360. Coloca aqui em graus, tá? 360 graus. Esta aqui é a nossa fórmula. Então, a questão nos pede o seguinte. Vamos lá colocar os dados de forma organizada aqui. Dados. Temos como pôr dados aqui, né? Na questão. Determine a soma da medida dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então, eu quero esse S, né? Que eu acabei de apresentar para vocês. Sabendo que o nosso poliedro tem 30 arestas e 12 faces. E 12 faces. Isso aí. Você fala, professor, mas na fórmula que o senhor ensinou agora, a soma dos ângulos, a soma da medida dos ângulos das faces do poliedro está relacionada ao número de vértices. E nós não temos aqui o número de vértices, né? Então vamos aqui também encontrar o número de vértices para substituir aqui na nossa equação, tá? Na nossa fórmula, como vocês gostam de chamar. Lembre-se que o poliedro ele é convexo. O que é que eu disse lá no início do vídeo? Se ele é convexo, ele é euleriano. Então vamos aqui fazer. Vamos sim, vamos fazer a avaliação em dupla. Número de vértices mais o número de faces de um poliedro convexo é igual ao número de arestas mais 2. Número de vértices eu quero saber, o número de faces 12, número de arestas 30, mais 2 aqui da fórmula, né, da relação de Euler. Então V é igual a 32 menos 12. Então poliedro que tem 30 arestas e 12 faces, ele tem aqui 20 vértices, tá? 20. Lembrando que este poliedro que tem 12 faces, ele é o dodecaedro, tá? Então, descobrindo aqui o número de vértices, vamos substituir na nossa fórmula aqui, né? Vamos lá. Temos que a soma das medidas dos ângulos das faces do poliedro convexo de 20 vértices é dado por 20 menos 2 vezes 360 graus, tá? Então, S é igual a 18 vezes 360. É isso aí. Vamos multiplicar 18 vezes 360?
Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar comigo como encontrar uma forma rápida de multiplicar 18 vezes 360. Professor, multiplicar rápido é armar a conta e multiplicar, né? Se é assim que você sabe, faça assim, tá? Ou então você pode fazer pela distributiva, que eu tanto falo, né? Tipo, 18, você pode colocar 20 menos 2, tá? O que eu estou dizendo é assim, ó, você fazer, no lugar de 18, colocar 20 menos 2 vezes 360, tá? É uma forma de calcular mais rápido, porque sempre multiplicar por 10 é fácil, né? 10 vezes 360 é 3.600. Como é 20 vezes 360 dá 7.200. Menos o dobro de 360, que é 720. Isso aqui é uma forma de multiplicar, tá? Lembrando que isso aqui está em graus, né? Então S é igual. Aí você pega agora 7.200 menos 720. Eita, é difícil. Não. Pega só 7.200 e subtrai 700, pessoal. Concorda comigo que daria 6.500? Sim. Aí agora você tira o 20, tá? 6.500 menos 20 dá 6.480. Isso aqui em graus, né? Tá? Você poderia colocar aqui em graus também aqui, tá? É isso aí, 6.480 graus. É a resposta da nossa sexta questão. Então, a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo que tem 30 arestas e 12 faces e 20 vértices, né? É dada por 6.480. É isso aí, pessoal. 6.480 graus. Vamos para a sétima questão. É a última, tá? Sétima questão. Vamos lá. Um poliedro apresenta faces triangulares e quadrangulares. A soma dos ângulos das faces é igual a 2.160 graus. Determine o número das faces, né, de cada espécie desse poliedro, sabendo que ele tem 15 arestas. Então são muitas informações, por isso eu estou ensinando a vocês a colocar aqui os dados de forma organizada, né, como eu falo sempre, dados. Então vamos colocar aqui bonitinho dados e vamos fazer o seguinte. O que é que eu tenho aqui por dados? Tenho que o poliedro apresenta faces triangulares e quadrangulares, né? Faces triangulares. Eu não sei a quantidade de faces triangulares. Também não sei a quantidade de faces quadrangulares do poliedro. Quero saber, tá? Mas eu sei que a soma dos ângulos das faces é igual a 2.160 graus. E sei também que o número de arestas é igual a 15, né? 15. É isso. 15. Ok? Eu quero saber o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares. Sabendo, pessoal, que o número de arestas é 15, né? Professor, o senhor sabe aqui a soma dos ângulos das faces? Sei sim. É 2.160. Vamos colocar na fórmula que S é igual a V menos 2 vezes 360 graus. 360 graus. É isso aí. Então vamos continuar. A soma dos ângulos das faces é igual a 2.160 graus, que é igual a V menos 2 vezes 360 graus, tá? Então, como está multiplicando aqui, iremos passar dividindo, né? Passar como você gostou de chamar, né? Deveria dividir por 360 em ambos os membros da igualdade. 360 graus é igual a V menos 2. Logicamente que você pode fazer o prio aqui, né? Prio aqui, ó. Cortar os zeros e dividir 216 por 36. E aí, como é que a gente faz? Vamos simplificando. 216 por 36. Vamos lá.
Olha, o 216 termina em 16, né? Que é múltiplo de 4. 36 termina em 36, né? Os dois últimos dígitos. Também é múltiplo de 4. Então vamos simplificar por 4 aqui. Tá? Por 4. Fazendo passo a passo, pessoal, para que você entenda que na prova você faria assim, né? Então vamos lá. Por 4, nós teremos o seguinte. 216 dividido por 4 é 54. Já 36 dividido por 4 é 9. 54 dividido por 9 é 6. Simples assim, tá? Bem direto. Então, nós teremos aqui que 6 é igual a V menos 2. Então, o número de vértices é igual a 6 mais 2, que é 8. Então, o nosso poliedro tem 15 arestas e 8 vértices, né? Vamos marcar aqui. 8 vértices, 15 arestas. Então já dá para descobrir o número de faces dele, né? Ok? Vamos lá. Pela relação de Euler, nós temos o seguinte, né? V mais F é igual a mais 2. Número de vértices, 8. Número de faces, não sei ainda, né? Por enquanto. Número de arestas, 15 mais 2. Então, o número de faces é igual a 17 menos 8. Então, eu terei aqui 9 faces. Professor, se eu descobri o número de faces? Sim, pessoal, descobri o número de faces. Só que sabemos que o número de faces desse poliedro, vou colocar aqui neste cantinho aqui, o número de faces dele é igual ao número de faces triangulares, tá? Mais o número de faces quadrangulares, né? É isso? É isso aí, tá? Então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte também aqui, né? Eu sei também que o dobro do número de arestas, lembra da fórmula que eu dei lá no início? Estamos agrupando aqui, né, os conhecimentos, né? O dobro do número de arestas de um poliedro é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Ok? Então, eu tenho aqui o número de arestas é 15, né? Então, 2 vezes 15 aqui é igual a 3 vezes F3 mais 4 vezes F4. Então, eu tenho aqui 3F3 mais 4F4 é igual a 30. 30. É isso. Isso é uma relação que eu tenho aqui, né? E agora, pessoal? O que nós vamos fazer, professor? Vamos pensar comigo aqui. Colocar aqui para cima, tá? Que F é igual a F3 mais F4. E eu queria te lembrar uma coisa aqui, né? Importante. Queria te lembrar que o número de faces, nós descobrimos 9, né? Então, F3 mais F4 é igual a 9. Então, posso fazer assim, ó. Posso dizer que F4 é igual a 9 menos F3. Certo? E chamar isso aqui de asterístico, tá? Vou chamar de asterístico. Chamar isso aqui de 2 asterísticos aqui. Vai ficar bonitinho. Vamos lá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um asterístico, a equação 1 asterístico, e vou substituir na 2 asterísticos. Você pode chamar de equação 1, 2, tá? Colocar coraçãozinho, florzinha aqui, tá? Então, vamos lá. Substituindo, eu tenho que 3F3 mais 4F4.
Então ficará 4 vezes F4. Só que F4 é 9 menos F3. É igual a 30, né? 30. Então 3F3 mais 4 vezes 9 é 36. Menos 4 vezes F3, 4F3 é igual a 30. Então, tenho aqui que 3F3 menos 4F3 é menos F3. E 30 menos o 36 é menos 6, né? É isso aí, pessoal. Descobrimos o número de faces triangulares. Multiplicando ambos os membros aqui por menos 1, teremos que o número de faces triangulares é igual a 6. É isso. O número de faces triangulares é igual a 6. Tá? Precisamos saber ainda o número de faces quadrangulares, porque nós queremos o número de faces de cada espécie, né? Porém, lá em asterisco 1, nós temos que o número de faces quadrangulares é igual a 9 menos o número de faces triangulares, tá? Então, fica 9 menos... Ó, o número de faces triangulares é 6. Então, F3 é igual a 3. Então, determinei assim o número de faces de cada espécie do poliedro. São 3 faces triangulares, tá? Eita. Triangulares não, né? Eita, pessoal, por que vocês não estão me avisando aqui? Aqui são faces quadrangulares, né? Deixa eu só... Era F4, eu tenho colocado F3, né? Vamos organizar aqui. F4 aqui é igual a 3. Ficava tão bonitinho, né? F3 igual a 3, né? Mas não, pessoal. Temos 3 faces quadrangulares e 6 faces triangulares. E assim nós terminamos a resolução das questões sobre poliedros, tá? Aqui temos alguns tópicos do estudo de poliedro para que vocês possam revisar. Deixo um abraço para vocês e até a próxima. Não esqueça de mandar o link do vídeo para os seus colegas, para que todos possam aprender e estudar poliedros. Um abraço, fui!